da Educação Nacional para dispor sobre a possibilidade de oferta domiciliar da educação básica e seus apensados. Gostaria inicialmente de esclarecer que nós estamos fazendo, através da relatoria desse projeto de lei, ciclo de debates. Não há comissão especial instalada para as discussões desse projeto, portanto, para que a gente tenha a oportunidade de ouvir, de dialogar com quem faz educação, inclusive trazendo experiências internacionais, como é o caso de hoje. Nós estamos com todo o apoio da equipe da Câmara dos Deputados, agradecer o Vinícius, a Cida e todo o time competente aqui da Câmara, o Fábio, da Secretaria de Relações Internacionais. Nós estamos promovendo, então, esse ciclo de debates. E também gostaria de esclarecer para todo mundo que está nos acompanhando, que nós estamos discutindo aqui homeschooling, o que é completamente diferente do ensino híbrido, da educação não presencial que a gente está vivenciando nesse momento de pandemia. No homeschooling, os pais ou responsáveis, eles adotam como vocação justamente a transmissão de conhecimento e de aprendizado, que é totalmente diferente que o nosso país está enfrentando hoje com a suspensão de aulas. Então, nós não estamos aqui brigando com a escola regular, muito pelo contrário. Tem um compromisso e um dever de trabalhar pela educação pública de qualidade para as nossas crianças e jovens. Nós estamos aqui discutindo uma nova modalidade de ensino, uma outra opção para algumas famílias, para alguns cidadãos que, de fato, acreditam nessa modalidade e têm esse compromisso em casa. Então, passamos à ordem do dia. A ordem do dia de hoje se destina à realização de discussões do projeto com o tema homeschooling, experiências internacionais, com os seguintes convidados: Sérgio Becerra Ovalle, coordenador nacional de retenção e novas oportunidades do Ministério da Educação do Chile; Michael Donnelly, diretor de cooperação internacional da Associação Norte-Americana de Defesa Legal do Ensino Superior, do Ensino Domiciliar; Ângela Vidal da Silva Martins, secretária da Família, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esclareço às senhoras e os senhores que a reunião está sendo realizada no plenário 2 e na sala virtual do Zoom, além de estar sendo transmitida ao vivo pela internet e sendo gravada para posterior transcrição. Por isso, a gente solicita que os nossos convidados falem ao microfone. Antes de passar a palavra aos convidados, peço atenção quanto aos procedimentos a serem adotados durante a reunião. Inicialmente, será concedida a palavra aos convidados por 10 minutos para suas exposições. Logo após, será concedida a palavra aos parlamentares, seguindo a ordem de inscrição, por 3 minutos para interpelações e considerações, tendo os convidados o mesmo prazo para a resposta, ainda facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo de 3 minutos. Vamos, então, dar início às exposições. Inicialmente, contaremos com a exposição do Michael, que é diretor de cooperação internacional da Associação Norte-Americana de Defesa Legal do Ensino Domiciliar. E agradecer, muito especialmente, também a Zena, que está nos ajudando na transmissão, enfim, dessa audiência, desse debate. Agradecer, então, a gentileza da Zena por nos proporcionar essa tradução para que a gente possa ter com a maior clareza possível a situação que os Estados Unidos, a situação que, enfim, os americanos, os norte-americanos enfrentaram diante do debate da regulamentação do homeschooling. Michael, tem a palavra. Mr. Michael, you have the word. Thank you. Let me share my screen. Obrigado, distintos deputados e amigos. Muito obrigado por me convidarem aqui hoje. É grande privilégio sobre este importante assunto de educação domiciliar. Lamento que meu português não seja bom, então continuarei em inglês. How was that, Angela? It's a real privilege to be with you today. My name is Michael Donnelly. Estar aqui presente. Let me turn up the subtitles. Here we go. I'm a senior counsel with the Homeschool Legal Defense Association. We have been serving the homeschooling community globally since 1983, with 102,000 member families in the United States
and 36 countries, with a full-time staff of 8 attorneys and 100 support staff. We provide legal, legislative consulting services and advocacy, legal representation, and education. E consultoria de apoio educacional. Eu também sou um pai que promove o homeschooling de 7 filhos. 3 de aqui já se formaram na faculdade. Isso é um período muito importante para considerar sobre a política de homeschooling. Com o vírus, com a situação do vírus, fechando as escolas, no pico da pandemia, com cerca de 1 bilhão de crianças fora da escola, é empírico a gente achar outras formas de soluções de educação. Gostaria de demonstrar para vocês como o homeschooling funciona nos Estados Unidos. Décadas de pesquisas mostram que o ensino doméstico é um método educacional comprovado que oferece excelentes resultados. O ensino doméstico permite que cada criança seja tratada como ela é, de forma individualizada. Eles estão seguros, socializados e satisfeitos. A educação domiciliar é um direito humano e as sociedades domésticas livres devem respeitar. Agora é uma hora para o Brasil se criar um exemplo de como abraçar essa alternativa. Isso é uma breve história de como foi a história do homeschooling nos Estados Unidos. Na década de 1925, a homeschooling se tornou uma exceção. E na 1930, eles começaram a redescobrir mas havia um conflito, pois não era considerado, não era reconhecido na lei, assim como parecido no Brasil, similar ao Brasil. Nos Estados Unidos estavam crescendo e quando o vírus atingiu a pandemia atingiu os Estados Unidos, se tornou cada vez mais comum. Hoje, cerca de 8 a 9 milhões de alunos podem estar realizando homeschooling. Uma breve história da história legal, da história jurídica do homeschooling. Em 1980 e nos 90, a maioria dos estados nos Estados Unidos legalizaram o homeschooling. Depois dos anos 2000, eles houveram uma alteração na legislação. Apenas resumindo, o homeschooling hoje é reconhecido em todos os 50 estados, com abordagens regulatórias individuais diferentes. Desde 2018, estados mudaram as regulamentações, tornando o ensino doméstico mais acessível, que criam aviso único, removem requisitos para conduzir ou avaliações, removem os requisitos de papeladas necessárias. O governo federal reconhece graduados que estudam em casa para fins de graduação, para empréstimos estudantis, matrícula em faculdade, serviço militar e elegibilidade a benefícios.
não há um financiamento direto do governo para a educação. Como é regulamentado o homeschooling nos Estados Unidos? Existem os princípios principais. Existe a teoria fundamental de liberdade, em que rejeita, exclui qualquer poder geral do Estado de padronizar seus filhos, forçando-os a aceitar a instrução apenas de professores públicos. Em 1977, a Suprema Corte presume que os pais aptos agem no melhor interesse de seus filhos, a menos que se prova o contrário. Claramente, existem situações em que pais não fazem as melhores opções para os filhos, mas não é a norma. Algumas considerações regulatórias. Como vocês podem perceber, em algumas regulações no homeschooling no nosso país e também pelo mundo, existe uma forma de notice, uma frequência, um atestamento da frequência dos alunos. Assessments, uma forma de avaliação. Essas avaliações são submetidas às autoridades. Ademais, qualificações e credenciais que são necessárias. Acesso às escolas, programas de escolas públicas e atividades, e as possibilidades de diplomas e credenciamento, o reconhecimento dessas formas de isso é como a gente registra no governo. 16 países, 16 estados, não existe uma necessidade de um requerimento de registro. Cerca de 133 milhões de pessoas naqueles estados. Existe a necessidade em 9 estados que se envie uma frequência por ano, atestando em que eles estão frequentando o homeschooling. Em 26 estados, existe um requerimento e os pais anualmente seja reconhecido que eles estão atuando no homeschooling dos alunos pelas autoridades. Isso é um mapa que demonstra os países em verde escuro, não precisa de nenhum tipo de atestamento de frequência. O atestamento de uma vez apenas, e o atestamento anual e o atestamento mais avançado, que requer mais de uma vez. Com quem eles podem registrar? Existem formas diferentes. 17 estados, eles podem atestar com as autoridades locais, as escolas na área. 12 estados que devem notificar às autoridades educacionais e ministeriais do estado. Em 11 estados não existe nenhum tipo de registro local. Em 6 estados, ou o governo ou uma entidade privada. Eles podem registrar tanto numa situação, numa escola local, pública ou privada.
Como vocês podem perceber, a gente faz, nos Estados Unidos, existe uma grande divergência entre os estados. Isso é o grande nível de democracia. Espero que vocês encontrem alguma experiência similar que pode funcionar para vocês. No processo de registro, não existe nenhum requerimento nos Estados Unidos de uma reunião presencial do governo ou de outras autoridades. A questão da segurança das crianças. Não é uma reunião pessoal é necessária em qualquer estado. Mas a nossa Constituição não exige um mandado de visita pessoal obrigatória de funcionários do governo. O serviço de proteção à criança conduz investigações. Não se pode presumir que só porque eles não estão indo à escola não vai existir um tipo de regulamentação. Em 38 estados não existe uma necessidade de que faça qualquer tipo de avaliação. E nos estados que requerem, um acesso, uma avaliação, poucos deles requerem que isso seja submetido e enviado para a regulamentação para as autoridades. Esse mapa mostra como é a frequência de avaliações. A maioria mostra que a maioria dos estados não requer nenhum tipo de avaliação. Tipos de avaliações. Existem testes padronizados, como o SAT, o ACT, relatórios de progresso, revisão com pessoas qualificadas, como professores certificados, pessoas com mestrado em educação. Existem outras formas em que um método que os pais entram em acordo com as escolas. Todos os estados permitem que os pais escolham a pessoa que realiza a avaliação ou a forma de avaliação. A avaliação não é necessariamente apropriada para todas as crianças. Existem outras formas, podem ser utilizadas outras formas de avaliação que caiba a especificidade de cada criança. Eu posso afirmar que sempre os pais estão avaliando seus filhos. Geralmente, a pesquisa não mostrou nenhuma correlação significativa entre a qualificação dos pais ou o nível de educação dos alunos. Alguns estados requerem que os pais tenham pelo menos um ensino superior ou um ensino médio mesmo. Mas esses requerimentos foram removidos porque viram que não há nenhum tipo de correlação. Geralmente, os alunos que são ensinados pelo homeschool se desempenham melhor. A maioria dos estados permite que os alunos participem em programas de atividades nas escolas, ou atividades extracurriculares, esportes. E vários estados existe uma lei específica que não permite a discriminação. O que eu recomendo para o país, para o grande país que é o Brasil.
Vocês podem considerar as regulamentações mínimas que têm demonstrado nos Estados Unidos. Formas de regulamentações mínimas, tornar uma opção acessível. Quanto à frequência, a testar a frequência, as avaliações, é muito importante dar as opções às famílias quanto à frequência de avaliações que eles querem fazer para os seus filhos. Eu agradeço, me sinto muito grato por estar aqui. Me coloco à disposição, o e-mail, meu contato. Eu quero que você poder auxiliar para criar a melhor lei em que auxilie o Brasil nessa situação, nessa circunstância. Excelente, muito obrigada, Michael, pelos esclarecimentos, pela gentileza de estar conosco. Em nome da Câmara dos Deputados, leve o nosso reconhecimento e gratidão pela presença neste debate. Thank you so much, sir, for being here. In name of the Chamber of Deputies, please take our gratification. We're very grateful for your presence. Passaremos então agora a palavra à doutora Ângela Gandra, secretária da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. Muito obrigada, Ângela, pela parceria de sempre com a Câmara. Tem a palavra. In English, so I prepared my lecture in English. Yeah, so first of all, good morning, everyone. Thank you, Deputy Luisa, for this wonderful work you are doing in defending homeschooling. I'd like to greet especially my friend for his continued support in Brazil's fight for homeschooling. And I greet everyone here. I'd like to speak as a jurist, as the National Secretary of the Family, and also as a philosopher. Well, I had a super experience in the United States with homeschooling, not only with friends who were so well educated and families who did so, but I found so many academics homeschooled, very well educated, acadêmica, me deparei com vários acadêmicos que foram When I came back to my country, educados I started to work in the government. Quando eu voltei para o meu país, eu fiquei muito surpresa de ver que meu país não aceita o homeschool. Respeitar a forma da lei, de haver um contato humano, a proteção do ser humano. Existir a divisão dos poderes. Porque a gente tem o STF, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional representa as pessoas, para as pessoas, como as pessoas. O que une os poderes é a Constituição. O Estado Democrático de Direito. A família é a base da sociedade e merece a proteção do Estado. Em artigos mencionados na Constituição. A educação é um dever do Estado, mas também da família e da sociedade.
a educação presume pluralismo de ideias, não precisa haver apenas uma forma de educação, um caminho. Quando eu voltei ao Brasil, o STF tinha reconhecido o homeschooling como possível. Quando eu assumi, eu decidi que seria importante levar o homeschooling como uma grande bandeira nossa. O Congresso Nacional que existe uma luta por 26 anos no Congresso para poder melhorar e desenvolver esse homeschooling. Como secretária nacional da família, antes de estabelecer esse objetivo, a gente tem muitas famílias procurando pela gente. A gente é considerado criminoso por a gente estar realizando o homeschooling. A gente pode até ser preso. Existem famílias que deixaram o país para poder fazer isso. Entrei em contato com famílias e associações e percebi que as pessoas estavam extremamente bem educadas, éticas, sociais, com um conhecimento bem profundo. André, a questão dele, e os filhos dele conversou comigo, o filho dele foi à minha casa e conversou comigo sobre mitologia grega. É possível perceber como essas crianças estão bem educadas. Também estive em audiências públicas com essas famílias. Isso é bom. A gente está promovendo o bem. Algumas pessoas falam que pode existir abuso, pedofilia, trabalho escravo. Existem exceções. Claro que pode existir exceções, mas a lei precisa ser geral. A gente deve permitir que as pessoas façam esse bem, é o homeschooling. Tem uma exceção ou outra, a gente precisa resolver esse problema. Mas não precisa retirar a parte, anular todo o resto para isso. Não é justo, a lei é geral. Falo do nosso ministério. A gente defende o homeschooling, mas a gente também auxilia as famílias a irem à escola, de serem ouvidas na escola. A gente não defende apenas um sistema, mas um sistema plural. De qualquer forma, nas últimas considerações, liberdade, quando a gente considera a liberdade de uma forma filosófica, a gente diz ninguém pode ser não pode ser permitido de não fazer o bem. E o homeschool é o bem.
você pode lutar pela verdade, a verdade que seria ideal para seus filhos. A gente tem que desafiar e também ver como isso como o melhor interesse para os nossos filhos. E nossos pais, os pais que amam, saberão melhor os interesses dos filhos e tratar cada um de forma única. Permitir às pessoas que sejam livres, lutar pelos melhores interesses das crianças. E eu, como secretária nacional da família, a gente luta pelas políticas públicas para a família. E o principal objetivo de uma política pública para a família é para fortificar as relações familiares. Isso vai apenas unir famílias. Isso é uma forma de fortificar as relações familiares. Primeiramente, eu preciso agradecer a deputada Luísa por levantar essa bandeira novamente, tentar dar celeridade a essa uma causa urgente, se torna cada vez mais urgente. Eu recebi várias famílias que decidiram fazer o homeschooling e perceberam que eles são capazes de fazer isso. É a melhor forma que eles estão achando para educar seus filhos. Precisam da seguridade, da segurança legal. Agradeço novamente a deputada. Eu realmente acredito que a gente precisa lutar para isso. O homeschooling é um grito pela sociedade. Celebrate that with all the countries that already have this right. Thank you so much. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária. Parabéns pela sua exposição. Muito obrigada pela gentileza. E passaremos agora a palavra ao Sérgio Becerra Vale, coordenador nacional de retenção e novas oportunidades, Ministério da Educação do Chile. Muito obrigada, Sérgio, por estar conosco. O Chile é uma grande inspiração para nós enquanto país, enquanto nação, na medida em que vocês têm uma série de exemplos, seja na educação, seja na inovação, seja em outras áreas que de fato poderão inspirar e muito o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa. Vou falar em espanhol, mais lento para você pode entender melhor. First, I would like to thank Mr. Donnelly for your presentation. Thank you so much. Muito obrigado, Secretaria Jandra, por su presentación. Estoy muy honrado de poder estar acá en el Congreso. Muy obrigado a todos y todos los presentes. Voy a exponer la experiencia de Chile en temas relacionados con lo que ustedes han comentado recientemente. Bueno, en nuestro país tenemos lo que se denomina exámenes libres para menores de edad o lo que se llaman exámenes libres para niños, ¿ya? Vamos a ver un poco la norma, lo legal y cómo implementamos los exámenes libres en nuestro país. Primero, me gustaría señalar que debido a la pandemia de COVID-19, se ha relevado la importancia de la presencialidad en el sistema escolar, tanto por nuestro presidente, Sebastián Piñera, como por nuestro ministro de Educación, don Raúl Figueroa. Para ello, se convocó a un consejo asesor, donde se incluyó la UNESCO y la UNICEF, señalando la importancia de que en medio de la pandemia el retorno a clases presenciales fuera de forma voluntaria, gradual, flexible y segura.
Básicamente, esto está fundamentado en poder garantizar la continuidad de los aprendizajes, el apoyo socioemocional de nuestros estudiantes y poder reducir las eventuales brechas de aprendizaje que se pudieran producir. También les tengo que señalar que los exámenes libres nacen a partir de un derecho de la Constitución de la República de Chile. En la Constitución se señala que la educación y la libertad de enseñanza son derechos complementarios que se encuentran garantizados en la Constitución. También les puedo señalar que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, según la Constitución. En ella los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Por su parte, la libertad de enseñanza nos señala en nuestra Constitución el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, que son, como nosotros denominamos a las escuelas, y el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza de su hijo. También todo este marco está en medio de lo que es la Ley General de Educación, que se desprende de la Constitución. Esta ley establece que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como los tratados internacionales que se encuentran vigentes, y en especial el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Además, se establece que la educación es un derecho para todas las personas que habitan nuestro país, Chile. Esto incluye tanto chilenos como extranjeros que vivan en nuestro país. Los exámenes libres, además, están dados por un decreto específico, que es el decreto 2272. Debo señalar que los decretos en Chile son una norma que emana del Poder Ejecutivo. Este decreto señala que podrán validar estudios las personas que no hubieran realizado estudios regulares, es decir, en escuelas, que lo hubieran efectuado en establecimientos sin reconocimiento oficial o ubicados en el extranjero en países con los cuales no hay convenio o tratado, o que no tengan derecho a acogerse a una normativa especial de convalidación, o que no quieran someterse a dicho proceso. Entonces, en este tipo de decreto entran, por ejemplo, las personas que vienen de otro país, pero que no han podido validar su educación en Chile. También niños y jóvenes que, por ejemplo, están en homeschool, niños y jóvenes que están en proyectos alternativos de educación, niños y jóvenes que también pudieran estar eventualmente por su trabajo, por una actividad deportiva, por una actividad artística, pudieran estar en giras internacionales o pudieran viajar y no pueden asistir a una escuela. Además, otro decreto que nos rige es el decreto 83, que señala que aprueba orientaciones y criterios de adecuación curricular para lo que es nuestra educación. Nosotros tenemos lo que se llama educación parvularia y educación básica, que es equivalente a la educación infantil y a educación fundamental en Brasil. Según esto, se permite que las diferentes escuelas puedan flexibilizar y diversificar las respuestas educativas para posibilitar que todo estudiante, incluso aquellos que tienen mayores necesidades de apoyo, puedan acceder y participar en los objetivos fundamentales del currículo y lograr los aprendizajes más importantes. ¿Qué son los exámenes libres? Los exámenes libres para niños menores de edad en nuestro país se llama modalidad de validación de estudios. Está destinado a niños y jóvenes que por diversas razones no han podido continuar la forma regular en el sistema escolar o han cursado estudios en establecimientos sin reconocimiento oficial del Estado de Chile o han optado por este procedimiento como un medio para certificar estudios y concluirlos cuando corresponda. Entonces, como había mencionado anteriormente, aquí entran todos los niños y jóvenes que están en enseñanza en el hogar, llámese homeschool, también los que están en proyectos alternativos de educación, que no están en escuelas reconocidas por el Estado, y también aquellos que voluntariamente acceden a esto, ya sea por razones de vulnerabilidad no han podido continuar su escuela, o también por actividades, vuelvo a reiterar, deportivas, artísticas o de otro tipo relacionado. La validación de estudios se constituye en una alternativa que es excepcional, es decir, es una excepción
para que los estudiantes tengan una posibilidad más adecuada a sus intereses, para completar los diferentes estudios. Por lo tanto, no pretende reemplazar los estudios regulares impartidos a través del sistema educativo. Sin embargo, estos exámenes libres conllevan exactamente a la misma certificación que si un niño hubiera ido a una escuela regular. Un punto importante es que no pueden inscribirse para rendir exámenes libres aquellos estudiantes que durante ese mismo año hayan estado matriculados en alguna escuela reconocida por el Estado. Por eso es una excepción. La excepción la constituyen, se permiten en casos justificados por motivos de salud, los cuales deben estar debidamente acreditados, con certificado médico, un informe psicológico, psicopedagógico o social realizado por un profesional específico. Vamos a ver qué quiere decir que un establecimiento esté reconocido oficialmente por el Estado. El reconocimiento oficial permite asegurar el cumplimiento de requisitos mínimos del establecimiento educacional, desde un punto de vista pedagógico, jurídico y de infraestructura. La autoridad le entrega a una escuela la facultad de certificar, validar y autónomamente la aprobación a cada uno de los ciclos y niveles que conforman la educación y de ejercer los demás derechos que confiere la ley. Esto significa que cuando el establecimiento educacional tiene reconocimiento oficial, puede obtener importantes beneficios del Estado en materia educacional, como por ejemplo algunos apoyos pedagógicos específicos, algunos fondos de desarrollo, textos. Nosotros en Chile repartimos textos educativos a todos los estudiantes, útiles escolares y beneficios de alimentación, además de una tarjeta de descuento en el transporte público de nuestro país. Existen modalidades al margen del sistema formal, como estos proyectos alternativos que yo mencioné, o la enseñanza en el hogar, o el homeschool, o también las escuelas online o colegios virtuales, cuyo avance y progreso entre un curso y otro debe ser validado a través de exámenes libres, y esto tiene la misma validación que el sistema regular. ¿Cómo se realizan estos exámenes libres? Los exámenes libres son rendidos en entidades examinadoras, que son escuelas con reconocimiento oficial. Para acceder a ellos debe haber una inscripción formal. Esto se realiza en fechas establecidas mediante un calendario que publica el Ministerio de Educación. Se rinden en fechas también previamente establecidas y difundidas, mediante un calendario de rendición que publica el Ministerio de Educación y que para este año 2021 son 2 periodos durante el año. El certificado puede ser obtenido automáticamente llamando a un call center presencial o accediendo a un sitio web. Esto es factible gracias a un sistema informático que hemos implementado en todo el país. Veamos los exámenes libres en Chile. Tenemos en los últimos años sobre los 20.000. El año pasado tuvimos 20.267. Esta estadística corresponde a autorizaciones de exámenes libres. No necesariamente todos los niños rindieron los exámenes, pero es lo que nosotros como ministerio autorizamos. Los números pudieran parecer más bajos que en países como Brasil o como Estados Unidos, pero hay que recordar que Chile es un país pequeño en población. Finalmente podemos ver la distribución de las solicitudes de exámenes libres para el año 2020. Se concentran en la región metropolitana, que es donde está Santiago, y el nivel educativo básicamente es básica, que es educación fundamental en Brasil, y solamente un 26% media. Mayoritariamente son varones, 54%, y mujeres, sexo femenino, son 46%. Cabe señalar que nuestro sistema educacional permite y faculta la existencia de diferentes proyectos educativos, y los exámenes libres es la forma, la vía regular, para poder que estos proyectos alternativos puedan entrar, independiente de cuál sea el proyecto, al sistema formal y puedan ser certificados por la educación chilena.
esa es mi presentación. Muchas gracias. Espero se pueda haber entendido. Eu espero que você pueda escuchar mi presentación. Muito obrigado. Thank you very much. Y escucho las consultas y preguntas. Muchas gracias. Excelente. Muito obrigada, Sérgio, pelas considerações. Nesse momento, passaremos a palavra à nossa deputada, querida colega Ângela Min. Deputada Ângela, deseja utilizar a palavra? Deputada, tudo bem? Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentá-la. Now speaking is Ms. Angela Amin, Esse debate é necessário no Brasil. Federal Deputy. This debate is extremely necessary. No primeiro governo do Esperidião, eu implantei em Santa Catarina o projeto Creches Domiciliares. In Santa Catarina, I implanted the program which is com apoio técnico for kids, for small children at home. Analisava a situação das casas, A daycare. acompanhava I analyzed the situation of the houses. Era garantida pela estrutura do projeto, quer dizer, pelo Estado. Nós tínhamos um material didático específico para trabalhar com crianças. Specific E material. a visita semanal de um técnico da área pedagógica e um técnico da área nutricional A technician para from que as crianças tivessem um atendimento positivo. educational technique so that the kids would be learning everything that was necessary. Movimentação no Brasil contrária a esse projeto, que não era Contrary movement in Brazil for this project. E nós contratamos uma entidade do Rio de Janeiro, eu não lembro nesse momento, Hired an entity from Rio de Janeiro a entidade para fazer a avaliação do desenvolvimento infantil, to num make an quadro assessment of comparativo the da child creche development familiar com as crianças que compared estavam to the students from daycare, the home daycare, as students that were in a normal claramente que não tinha nenhuma perda técnica no acompanhamento dessas crianças em casa, E infelizmente, por uma movimentação nacional, esse projeto morreu. Contrary movement, national contrary movement. 2 municípios apenas This project ended up not moving forward. Que é o município de Indaial e Florianópolis, mas muito pequeno, exatamente por uma movimentação nacional que fez com que o atendimento em casa de crianças não é movement. Essa necessidade de nós avaliarmos experiências internacionais, eu entendo que os why it's important that we evaluate the international experiences. Nosso entendimento da importância They could contribute very much to our understanding. E que nós possamos avançar numa legislação para garantir. Hopefully we can advance with the law, with the legislation that can guarantee this. Nas casas de família ou pela família, esse atendimento. Eu tenho alguns questionamentos que eu acho que nós precisamos avançar, que nós possamos realmente aprofundar e garantir que deepen and guarantee sendo atendido em casa tenha primeiro qualidade, can be attended, can be taught at home, a liberdade de atendimento, na busca do conhecimento, freedom onde estiver. Of the knowledge in the best possible way. E com a nossa torcida no sucesso do seu trabalho. We cheer that this project will succeed. Excelente. Muito obrigada, deputada Ângela, pelas considerações. Nesse momento, passaremos, então, novamente a palavra aos nossos convidados para que façam seus encerramentos, seus respectivos encerramentos. É isso? As considerações finais. Luísa, só uma observação, se a gente puder ter acesso às exposições dos técnicos que aqui estiveram, para nós ajuda. Muito obrigada. Excelente, obrigada. E a gente vai, inclusive, encaminhar por e-mail a deputada Ângela. De qualquer forma, ficará disponível no sistema da Câmara, não é isso? No YouTube da Câmara.
as apresentações, as falas ficarão disponíveis, então, no YouTube da Câmara. E seria importante que a gente pudesse deixar também o áudio original, porque algumas pessoas nos pediram aqui. Então, a gente vai tentar ver aqui o que a gente consegue articular junto à equipe técnica da casa, para que, enfim, quem queira assistir em inglês possa acompanhar a transmissão. Passando, então, a palavra agora, 3 minutos para a secretária Ângela fazer suas considerações finais. Secretária, tem a palavra. I will now be giving the word to Mrs. Angela, so that she can give her final considerations. Well, I'd like to thank Michael, Sergio, wonderful explanation. We dream this kind of rights, we dream about it, to have this in our nations too. Deputada Ângela, muito obrigada também pelas considerações. Não? E eu queria dizer, pensando já, thinking in an Aristotelian way, and highlighting this good, the truth, and the beauty. Yeah. I think these are goods for the human being, and I can say that when parents want a good knowledge for their children, they want the truth, they want the beauty, and they want the good. So how can we forbid them to do so, to give the best to the children? So I guess I remember in Harvard and in the School of Education with Howard Gardner, we used it to have, when we talk about the good and the truth, true education, the rooms were fulfilled, because people want this true education, and sometimes that's not what we give to our children, and the future of our nation. So I guess it's a wonderful way of building the next generation. And I can tell you, when we start to have the homeschooling, and we started to fight for the homeschooling last year, parents in general got aware about their need of educating, of being there, not only delegating to schools, and they could see how parents homeschooling were dedicated to their children. And now the pandemic made them, to get this, to get to this awareness, of how important are for the parents to follow up their children education. So I think we are really awakening parents with homeschooling, awaken other parents, the parents which have children at school, to see how important are their role in their children's education, to build up their children's future, professional future too. So I thank the parents who are watching us right now and really give themselves in the system of homeschooling. And Luisa, please, do your best. Do your best to approve this as soon as possible. We need this. Our nation needs this. And I always think that a political, when you're only political, you fight for the next election. But a real, a person who works for the state, for public policies, for the state public policies, not only government or conservatives or progressists, whatever, but they think about the next generation. And to think about homeschooling is to build up a very solid generation. So thank you, parents, and go for it. We're going to get there with Luisa in front of us. Muito obrigada, secretária, pela gentileza conosco. Saiba que todo o nosso empenho, dedicação, enfim, estão acontecendo para que a gente possa trazer um texto sensato, um texto que vai assegurar o direito às crianças e, sobretudo, regulamentar o dever das famílias. Então, muito obrigada. Passar, então, a palavra ao Sérgio para que faça suas considerações finais. Muito obrigada, Sérgio.
pass the word to Mr. Sérgio. Obrigado, Luisa. Solo eu quero agradecer a todos, a la doutora Jandra, ao governo do Brasil, a todos os deputados aqui presentes, a Mr. Donnell. Mr. Donnell, thank you very much. I appreciate your presentation and all your know-how you have here in this moment. Y agradecer a todos los presentes, solamente señalar el apoyo y colaboración del Ministerio de Educación de Chile en nuestro sistema educacional. Es un sistema flexible, es un sistema libre y es un sistema que facilita la existencia de diferentes proyectos educativos, más teniendo un piso mínimo que es el currículum nacional. El currículum nacional se implementa en todo nuestro país y a partir de ello cada proyecto educativo puede agregar las instancias que ellos consideren pertinentes. Recordar que Chile es un país más pequeño que Brasil y es un solo estado, no somos federal, somos una república de un solo estado y por tanto es más fácil implementar la política educativa. Así que solamente quedar a vuestra disposición para lo que estimen conveniente. Ha sido un placer para mí. Muito obrigado e muito éxito em todo para você. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Nesse momento passaremos a palavra ao Michael para também fazer as suas considerações finais. Michael, tem a palavra. Mr. Michael, please, you may speak. I'm very thankful, Madam Deputy, for this opportunity to share with you com você and your fellow deputies, e com seus colegas deputados, some whom I have met alguns que já in person, pessoalmente, and who I look forward to meeting again in person. Eu espero conhecer futuramente novamente. I have traveled to Brazil several times. Já viajei ao Brasil várias vezes. And I have been so impressed. Eu sempre estive muito impressionado with your country, com seu país, your people, seu povo, with what you are doing in your government together between the administration and the legislature. O governo, tanto na parte executiva quanto a legislação legislativa. Brazil is an important country in the world. O Brasil é um país muito importante para Brazil o mundo. Is a world leader. O Brasil é um líder mundial in every area. Em todas as áreas. Education is a very important Educação é area for the people of the world, para as pessoas do mundo. You demonstrate leadership demonstra liderança by taking time to hear about this topic, por tomar o tempo de ouvir sobre esse tópico, and to invest time in legislation on this topic. Por investir o tempo e a legislação nesse tópico. The entire world is watching Brazil o mundo in many ways. Olhando para o Brasil de várias formas. This is just one area, but a very important one. Isso é apenas uma área, mas extremamente importante. So I want to thank you for this opportunity. I thank you for your work, and I thank my fellow presenters, Mr. Ovale, Angela, my dear friend, who I can't wait to see again in person. And if you would like me to come to Brazil, I will be there. It just takes 2 days. I buy the tickets on day 1, I fly on day 2. Eu compro a passagem no primeiro dia. My presence can be of service to you. It would be my great privilege to be there. Thank you so much. God bless you and God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigada, Michael. E já fica o convite para estar conosco, para participar
diretamente das discussões, eu tenho convicção de que thank you so a much. sua história e a sua atuação poderão nos ajudar a encontrar um texto que, de fato, resguarde o direito das crianças, o direito à aprendizagem, o direito à educação. Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, porém, convido para o terceiro ciclo de debates do projeto de educação domiciliar sobre primeira infância, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância. Agradecer aqui a deputada Paula Belmonte. Amanhã, nós faremos amanhã, então, esse novo ciclo de debates às 10 horas, em plenário, a ser divulgado posteriormente. Muito obrigada.